Graças a Deus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós nos colocaremos de pé, aqueles que puderem. Leremos a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Leremos alguns versículos deste capítulo. Versículo 1. Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Versículo 5. Quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, os prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Responderam, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Podemos sentar, meus irmãos. Ontem fez uma semana que o Senhor revelou aqui um plantão de oração aqui na igreja de Mar Azul. Eu ainda não sei se algum jovem se prontificou a vir nesse plantão de oração, mas eu quero dar um testemunho para os irmãos aqui e fazer questão de dizer que os irmãos sabem bem que nosso Deus não precisa de propaganda. Mas esteve um irmão aqui sábado retrasado, e a sua mãe estava cancerosa. Os médicos tinham dado 40 dias de vida para ela. E ele, no ato de fé,
partir do momento que os irmãos, cada um aqui que veio à casa do Senhor hoje, isso é um ato de fé. Sua fé foi aumentada. Incrível, hein? Sua fé foi acrescentada, que é um ato de fé. Você saiu da sua comodidade, deixou os interesses deste reino e veio buscar o reino de Deus. É um ato de fé. Ele veio. No coração dele, ele queria uma bênção para a mãe dele. Agora há pouco, o diácono responsável pelo grupo dele me falou assim: pastor, o irmão procurou, dizendo que ele saiu daqui da igreja no sábado, chegou em casa, as feridas do câncer de pele tinham secado todas. Ela foi ao médico. O médico não sabe explicar. Ela está curada. Não sei, meus queridos, quantos estão interessados, sabe, em usar os recursos da graça. Ontem eu estava no Manaim. De tarde, um irmão me procurou e falou assim: ó, pastor Daniel, tive uma revelação que o senhor precisa trazer uma palavra amanhã à noite para os jovens da igreja Mar Azul. A palavra que hoje, nesta noite, é muito focada para os jovens. O texto que nós lemos aqui é um texto conhecido. Fala de 3 jovens que viviam numa cultura, numa sociedade totalmente estranha à fé deles. Totalmente estranha à fé deles. Os jovens também estão vivendo numa sociedade totalmente estranha à fé que está no coração de vocês. Toda a terra conhecida na época estava sob o domínio do arrogante império babilônico. A história mostra que Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder. Era um homem mau, era um homem truculento, era um homem sanguinário. E apesar de ser o maior rei da terra na época, ele queria ser adorado. Ele queria ser Deus. Ele é um pré-tipo, uma pré-figura do que o Apocalipse aponta sobre a besta. Porque ele levanta uma estátua de 30 metros de altura por 3 de largura, apontando para o orgulho dele, para a autossuficiência dele e para a idolatria do mundo. Enquanto que a Trindade é a trilogia do bem, a besta é a trilogia do mal. E nessa estátua aqui, 30 metros de altura por 3 de largura, é a trilogia do mal. Eles ergue aquele monumento num lugar chamado Campo de Dura, na província de Babilônia. E a palavra Dura, o nome Dura significa lugar cercado. Lugar cercado. Os jovens estão cercados, vocês estão cercados, a igreja está cercada. O mundo cercou vocês de todos os lados. Nós só temos uma saída, uma só. Quando ouvides todas as coisas acontecendo, as profecias, olhai para o alto. Essa é a nossa única saída. A nossa única saída vem do alto.
o vosso livramento só vem do alto. No meio daquela multidão que foi convocada para aquele campo, uma multidão subserviente às ordens malignas e arrogantes daquele rei, 3 jovens vão se destacar. Quando a música de Babilônia tocou, a gaita de foles, o pífaro, a harpa, o saltério, Babilônia tem música para todo gosto. E muitos jovens estão sendo atraídos pelas músicas de Babilônia. Quando soou as músicas, a multidão toda se prostrou, menos 3 jovens. E você imagine agora, jovem, moça, rapaz, você diante de uma faculdade, da sua escola, e todo mundo agora se prostra, se rende, se entrega às drogas, à maliciosidade das músicas,